Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Uma hora em ponto, boa tarde. Boa tarde. Opa, tudo bem com você? Dia 9 de julho de 2025, quarta-feira. Temperatura agora na nossa cidade bem gostosinho, tá aqui, 24 graus, possibilidade de chuva em 25%, umidade relativa do ar em 80% e ventos a 16 km por hora. Esse é o clima aqui na nossa cidade agora. E hoje eu recebo uma dupla muito bacana aqui. É difícil reunir esse povo, principalmente o povo que viaja o mundo todo assim, roda e vem parar em Arapiraca, né, Vanessa? Muito bem, estou aqui com as psicólogas Jessirane Amorim e Vanessa Tali. E, gente, olha o tema, comunicação entre pais e filhos. Há muito tempo, há mais de 30 anos, Renato Russo cantava com a Legião Urbana: você me diz que seus pais não lhe entendem, mas você não entende seus pais. Será que ainda é assim? O que é que tem acontecido? Parece que quanto mais tecnologia nós temos, mais distantes eles ficam da gente, né? Então, como eu não sei de nada, eu chamo as duas especialistas aqui para a gente aprender. Eu, como pai, vou aprender muito também aqui sobre isso. E você que está ouvindo também pode participar. Entra aí no nosso canal no YouTube, NN Play, se inscreva no canal, acione o sininho, dá o joinha para dar aquela moralzona, além da moral que o nosso canal já tem, né? Então, para você estar aqui com a gente e ouvir e ver ao vivo e em cores. Jessirane, boa tarde. Vanessa, boa tarde. Sejam bem-vindas. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores. É uma satisfação imensa estar aqui e ainda mais dividir na bancada com a Vanessa Tali em um tema tão especial que é a comunicação entre pais e filhos. Perfeito. Boa tarde, André. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente, né? Rodando o mundo e aqui num cantinho muito especial que nos acolhe e que a gente pode trocar muito, né? Bacana, que coisa boa. Eu queria saber de vocês se essa relação tecnologia versus comunicação com pais e filhos, ela é direta ou inversamente proporcional? Como é que a psicologia vê isso? Como é que vocês veem isso? Não precisa brigar não. A gente sempre dá aquelas olhadinhas para ver. Olha, se ela é inversa ou... diretamente proporcional. Olha, hoje o gama da tecnologia ele vem apresentando um desafio muito grande. Primeiro, a compreensão de linguagens entre como a tecnologia ela está adentrando essas realidades, a resistência da sensação de diferentes modelos de época e a incompreensão se esse recurso ele é favorável, ele é um recurso que vai ajudar o desenvolvimento da criança, do adolescente, ou se ele vai atrapalhar, e também as proporcionalidades, né? Às vezes muito mais, sempre o desafio é os extremos. O que é proporcional? O que é o ideal? Quando é que a tecnologia ela vem como um fator, uma variável de favorabilidade, ou quando ela vem como um fator de distanciamento e um prejuízo de saúde mental e nas relações interpessoais? Exato, Jessi. Bom, hoje a tecnologia, né, ela faz parte da nossa vida. Né? A gente não pode mais pensar ela com ou sem. Ela faz parte da nossa vida, ela é uma extensão da nossa vida. E vai muito da forma como nós utilizamos essa ferramenta, da maneira como a gente utiliza qualquer outra. Né? A gente tem que pensar como nós estamos utilizando a ferramenta tecnologia. Então, trazer para a consciência essa responsabilidade de como eu utilizo, como eu estou colocando isso na minha vida, na vida da minha família, pensando nos pais, né? Como é que esses pais estão usando? Antes de tudo, antes da gente pensar do filho, como esses pais utilizam também a tecnologia, pensando que eles são o exemplo, né? A partir deles que as crianças vão se modelar, tem a imagem, né? A instituição família é a primeira instituição no qual a criança está inserida. Então a família é o modelo
da criança. Então é muito pensar, trazer para a consciência de como eu estou utilizando essa ferramenta, não se ela está contra ou a nosso favor. Um abraço aqui para dona Vera Lúcia Caetano, que está aqui, minha sogra, e a Priscila Bonifácio de GS Arrasa, né? E Vanessa também. Uma coisa que eu fico pensando é que quando a gente não tinha essa tecnologia, quando a gente não tinha, até fiz um post recentemente sobre a questão da exposição exacerbada das pessoas no Instagram, pessoas que querem documentar tudo, né? E até peguei uma pesquisa da polícia e coloquei lá. Eu disse, os meliantes, eles adoram essas publicações. Por quê? Porque através daquelas publicações eles sabem toda a sua rotina, ou podem saber toda a sua rotina. Eu vou dar um exemplo. Sabe qual é o período que tem mais arrombamentos e roubos em casas? No carnaval. E por quê? Porque você vai para Maragogi, você bota lá, #partiu Maragogi. Aí o cara diz, joia, não podia ser mais perfeito, né? Eu vou fazer o que eu quero aqui, né? Eu vou deitar e rolar, como a gente fala. Não tem ninguém em casa, já me sinalizaram que a casa vai estar vazia, portanto, eu vou lá. Só para vocês terem ideia. Então a polícia não está brincando quando passa esses dados. Eu me lembro de uma situação que aconteceu aqui em Arapiraca, inclusive nessa época do carnaval, o Marco Aurélio deve se lembrar disso, que uma senhora que morava num loteamento aqui, ela viajou no carnaval, encostaram um caminhão na porta da casa dela e fizeram a mudança dela. Detalhe, Vanessa, ela não pediu para se mudar, viu? Ela não contratou um caminhão de mudança. Eu imagino o susto que essa pessoa tomou ao chegar do carnaval e ver que mudaram ela, sem ela saber. Levaram tudo, fizeram tudo, né? Por quê? Porque a pessoa, às vezes, não estou dizendo que foi o caso, mas pode ter sido o caso. Você deixa os seus rastros ali, né? Então, aí vem a minha pergunta agora para o nosso tema, comunicação entre pais e filhos. Antigamente, a gente aprendia e tinha que esperar, Jacirane. A gente tinha que esperar. Eu me lembro que quando eu vim morar aqui, em Arapiraca, eu tinha chegado recentemente de Brasília e a gente não tinha ainda os meios digitais. Só tinha o MSN. Lembra do MSN? Que o Hotmail disponibilizava lá. Sim. Eu falava ou por telefone ou por MSN com a namoradinha que eu tinha deixado lá. Mas aí, hoje é muito rápido. Porque naquele tempo eu tinha que falar com ela no horário pré-determinado, porque tinha aquele horário que era mais barato de falar por telefone, eu trabalhava e tal, não tinha tempo de estar ligando e tal. Mas hoje as coisas são muito rápidas. E essa galera de hoje, eles querem isso, rapidez, fluidez. Quanto mais fast, quanto mais rápido, melhor. Eu queria saber se esse tipo de coisa, ele é bom ou é ruim? Ele ajuda ou atrapalha na comunicação entre os pais e os filhos? Porque às vezes o pai está em casa e a mãe manda mensagem pelo WhatsApp para falar com o filho. Venha jantar, porque o menino está dentro do quarto, trancado. Né? O jantar está na mesa. Né? É uma pergunta muito interessante e muito pertinente, por sinal. Se nós pensarmos na questão da neuropsicologia, né, da neurociência, a gente tem algo aí que, né, o FAST, tanto que a nossa sociedade ela está mudando, a forma de consumo também, né, saindo um pouquinho do tema para voltar, a forma de consumo ela está mudando, tudo tem que ser FAST. Hoje a gente tem agora uma rede social no qual você já clica, você não precisa mais sair do link e você clica. E a gente vai analisar isso um pouquinho à luz da neurociência. Existe uma mudança aí, né, de recompensa. A recompensa ela precisa ser imediata.
né? Uma criança hoje se comunicando com o celular, se ela vê algo que ela não gosta, imediatamente ela passa o dedinho e sai. Então, isso contribui para que a gente tenha menos tolerância, digamos assim, à espera, né, a frustrações, e isso é um impacto significativo. Isso é algo a se pensar, né? Dentro da comunicação, isso também vai ter um reflexo, né? Se eu não tenho paciência para esperar algo, eu não vou ter paciência para esperar uma resposta, né, do meu pai, ou da minha mãe, ou do meu filho também, ou de colegas de trabalho. Então, isso é um impacto significativo. E precisamos, sim, refletir em relação a isso, né? A forma como isso está impactando na nossa cognição e no aspecto relacional, né? Socioemocional da vida dos nossos filhos, por assim dizer. Então, sim, isso tem um impacto e é importante refletir. Jacirane. E as ações dos pais, né? O papel dos pais, ele é predominante na formação e no desenvolvimento dos filhos. Então, a gente acaba também tendo pais envolvidos no campo da tecnologia, mas ao mesmo tempo sem saber gerenciar a própria tecnologia. Então, vem a questão do que a gente chama das gotas de dopamina, né? Essa necessidade de ter essas vias recompensatórias a curto prazo e com uma grande intensidade. A gente vê pessoas se desligando das relações reais e só rolando, né, os feeds que a gente traz ali no Instagram, para justamente ter essa sensação de compensação o tempo inteiro, que é o que a gente chama de armadilha de reforçamento. Então, como você mesmo trouxe uma pontuação crítica, André, muitas vezes as pessoas estão lá, os pais estão mandando mensagens com o filho dentro do mesmo ambiente, né? Dentro de casa, mas mandando mensagem, porque às vezes até esses pais estão condicionados ao ganho, uma satisfação de estar olhando as redes sociais e acaba se desconectando, porque a interação social, a interação interpessoal, ela exige esforço, ela exige que a gente pare tudo para deter a atenção. Então, o gasto de energia é muito maior. Então, perguntar aleatoriamente como seu filho está é muito diferente de mostrar interesse para desenvolver uma conversa a partir. Então, a gente tem duas camadas aqui, dois pontos, dois tópicos que a gente precisa avaliar muito bem. Como é a condição e a relação do filho com a rede social, mas também como é a relação dos pais com a própria rede social e a relação do pai para com o filho. Então, existem essas nuances de prejuízo e esse distanciamento, sem contar com um grande desafio que a gente encontra também de rede, é que muita gente já não se aprofunda muito mais em conhecimento. A gente quer sempre respostas muito mais práticas, rápidas, e levar para um grande desafio, que é o comparativo. As redes sociais, ela também, além da alta exposição, ela faz a gente ter acesso à vida construída, apresentada socialmente do outro, que não necessariamente é toda a realidade, mas aquelas frações, aqueles recortes, eles geram um prejuízo de como a gente lê o mundo. Então, esse também é um dos desafios, porque às vezes os pais, principalmente os pais mais jovens, estão tão envolvidos que eles se perdem nessas diferenças da realidade, e os filhos, eles estão vivendo um comparativo e assistindo uma realidade que não necessariamente funciona assim. Somada à ausência de repertório comportamental, gera um fragmento, umas relações muito mais frágeis, muito mais desafiadoras. E tem um detalhe importante. Você vê, nós temos aí o Netflix, ele lançou um produto que tem intervalo, né? Tem comerciais. O YouTube lançou um produto que você paga para não ter os comerciais. Isso. Né? Isso significa que algumas pessoas não têm a paciência de esperar 30 ou 60 segundos, que eu acho que é o tempo máximo que o YouTube roda um comercial ali, para você assistir alguma coisa. Se você for assistir, por exemplo, a nossa programação aqui no NN Play direto, você pode ver. No ao vivo não vai entrar. Mas quando você for assistir ele gravado, você vai ver que pode ter comerciais, e geralmente tem, porque nos canais que tem muito engajamento, muita visualização, o YouTube joga, né, coloca lá os seus anunciantes, que é uma maneira de faturar também, claro. É uma empresa, precisa de faturamento. Sim. Né? Mas tem pessoas que não querem isso.
Você tem o Spotify. Nós estamos no Spotify também, viu, galera? Todos os nossos episódios, todos os nossos programas são colocados no Spotify sem intervalos. Então você vai lá no Spotify, Saúde em Foco com André Peps. Daqui a pouquinho, no final da tarde, tá aqui o meu programa com a Jessie e com a Vanessa. Tá? O Spotify tem uma versão. A versão gratuita você tem intervalos. Confesso que eu não gosto, mas eu não sou assinante. Eu tenho a paciência de esperar 30, 60 segundos para que aquilo rode. Né? E a gente percebe que parece que a palavra paciência acabou. Quer ver uma coisa? Quantos de nós, Jessirane, em relação a isso, tem a capacidade de tirar férias e dizer assim, eu vou desligar o meu chip do celular. Eu vou deixar ele fora do ar. Entendeu? Eu vou ligar o... Sabe aquele? Eu vou ligar o... A gente pode falar aqui porque... né? Eu vou ligar aquilo ali e vou-me embora. Daqui a 30 dias eu volto. E daqui a 30 dias eu respondo. Quem quiser ficar sem resposta, que fique. Eu tenho muita vontade de fazer isso. Eu ainda não pude fazer. Eu estou lutando para fazer isso. E eu estou lutando para fazer isso em dezembro. Quando a gente tiver o nosso recesso aqui, né? Eu desligar meu celular e tchau. Acabou. Feliz Ano Novo. Eu vou dar meu Feliz Ano Novo, Feliz Natal aqui dia 20. Porque dia 25 eu não quero atender ninguém. É um direito que eu tenho. Feliz Natal para você também. Feliz Ano Novo. Eu vou estar desligado. Vou estar ligado no meu mundo. E o meu mundo é o meu mundo. Cada um tem o seu. Mas eu queria saber... deixa eu mandar uma mensagem aqui para a audiência aqui. A Karine está aqui dizendo maravilhosa, Jesse, super indico. A Priscila Bonifácio está aqui, necessária para a vida. Ela dizendo, Jesse, necessária para a vida. Seu Mário Amorim, boa tarde. Temos um pouco complicado. Infelizmente temos os dois lados da moeda, né? A Priscila diz assim, perfeito. Infelizmente alguns pais jovens nem construídos estão ainda. E a Maria Luísa assim, Jesse, maravilhosa. É verdade. O que a gente pode fazer para melhorar essa comunicação? O que a gente pode fazer para resgatar? Se os nossos pais, Jessirane, na mesa, Vanessa, ninguém falava, para começar na mesa ninguém falava nada. Só para começar. É verdade. Tá Era bom? só para comer. Era só para comer. Conversa pouca era bobagem. Tá bom? Outra coisa, fez um barulho, não sei o que, o velho levantava os olhos assim, ó. E você já sabia. Ele não precisava, ele não tinha cinto, não tinha japonesa, sandália, não, era só um olhar penetrante, como que diz assim, cale-se e coma em silêncio. Nós estamos à mesa, e a mesa é uma hora sagrada. Eu tenho saudade disso. Olha, André, antes de passar a fala para Vanessa, manhã falou ali, meu pai também, e a gente tinha esse hábito, eu acho muito engraçado, mas também teve uma evolução saudável e tem um outro comportamento que não é saudável, né? A mesa, ela une a família, é um assunto é um momento muito legal pra gente partilhar, pra gente conversar, pra contar os nossos dias. Eu lembro quando criança, a manhã sempre dizia isso também, tá? Lugar de jantar, de comer, não é pra conversar. Só que aí o tempo evoluiu. E aí, com a medida que a gente vai amadurecendo, a gente senta na mesa, come e conversa. Mas é uma conversa muito rica, de olho no olho, de partilha de histórias. Isso é prazeroso das nossas vivências. O que não é um hábito saudável? É o celular na mesa. É onde as pessoas não conversam, não sentem o sabor do alimento, não percebem, o próprio organismo não tem espaço para perceber que está sendo nutrido. E as pessoas estão ali somente conectadas com outras vidas, com outros recortes, sem interação nenhuma. Então, eu acho que a evolução do sentar à mesa com o alimento e percebendo as pessoas que estão em volta e trazendo as suas vivências é um momento muito rico. Agora, trazer o celular para a mesa e ter esse desligamento de um todo, aí sim já vira um prejuízo. Exato. Eu acho que o primeiro desafio aí que eu vejo é reunir essa família à mesa. Boa, né? Verdade. A primeira questão vai passar por aí, né? A comunicação, ela não é só o ato ali da fala, né? A comunicação vai muito além. Então, estar reunidos, a família reunidos à mesa para compartilhar uma refeição, isso é uma comunicação. Isso também é uma forma de construir
essa comunicação, essa relação. Porque ali você vai estar, vamos usar o termo da internet, compartilhando. Né? Mas compartilhando com alguém que está com você, com alguém da sua família, porque sua família, né? Nós pensamos assim, nossa família é o nosso alicerce, é quem nós realmente os filhos, escolhemos ter os filhos, nossos cônjuges ou as pessoas agregadas a elas, escolhemos estar ali. Então, por que nós não podemos partilhar de uma refeição e curtir um ao outro, né? Porque isso vai trazer o benefício da construção do vínculo, do fortalecimento do vínculo. Porque não vai adiantar chegar um momento, a gente falando de comunicação, que precisa ter uma conversa difícil, né? Um diálogo um pouquinho mais difícil, se você não construiu o vínculo, se esse vínculo não está fortalecido. Então, é poder partilhar. E se sentar à mesa hoje com a família é o primeiro desafio, né? Se sentar à mesa sem o celular com a família é um desafio maior. Algumas famílias já brincam que quando vão ao restaurante ou quando estão à mesa com todos juntos, a gente coloca o celular, né, no lado ali e fica ali. Eu acho super bacana, né? Porque você existe essa consciência, André, eu percebo com muitos jovens já com essa consciência de, digamos assim, não, vamos deixar aqui o celular, pai, mãe, pra gente trocar. Então, tem os dois lados da moeda também. Tem os lados que os filhos percebem e querem esse compartilhar. E também tem o lado dos pais. Você trouxe e falou muito bem, né? Nós tínhamos uma geração passada que tinha um modelo, um estilo de parentalidade um pouquinho mais autoritário, né? E o respeito, ele era primordial e continua sendo, né? O respeito é algo primordial. Mas hoje nós temos um estilo de parental. E eu gosto muito de dizer sobre isso com os meus pacientes. Para ser pai, precisa ter a capacidade de se desconstruir e se reconstruir. Uhum. Né? Porque precisa desconstruir. Temos valores, isso são muitas vezes inegociáveis, mas é preciso ter uma flexibilidade para ouvir o contraditório, ouvir o filho. E quando a gente entra numa fase da adolescência, principalmente, você tem que se desconstruir mesmo. O pai precisa se desconstruir, porque vão existir muitas questões ali que você precisa ouvir o outro. Então, ser pai é um desafio constante de desconstruir e se reconstruir, desconstruir e se reconstruir. É verdade. Meu irmão, que está vendo a gente lá em Maceió, ele faz uma observação muito interessante aqui. Um negócio que eu ia falar não era isso, mas era uma coisa bem parecida, bem relativa aí ao Novo Testamento, não ao Antigo. Ele diz assim: o Antigo Testamento termina com uma promessa de conversão entre pais e filhos, abre aspas, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que não fira a terra com maldição. Malaquias 4:6, né? O Márcio Santana diz assim: boa tarde, Jéssica, um profissional muito capacitado. Eu me lembro ele falando aí da Bíblia, dessa citação aí de Malaquias, quando Jesus se reuniu com os 12, ele estava numa ceia. Lembra que tem algumas pessoas que têm aquele quadro da Santa Ceia com os 12? Aquilo ali era um momento íntimo. Não entrava, só tinha 12. Não tinha mais ninguém, né? Não tinha mais ninguém ali. Ainda bem que era 12. Não tinha mais ninguém. Não tinha o outro. Não tinha. Né? Você entendeu, né? Pois é, só tinha 12, viu, gente? Graças a Deus, só tinha 12. Naquele tempo só tinha 12, né? E aí, você percebe que havia exatamente aquilo, uma comunhão, que se chama. Que as igrejas, inclusive, celebram até hoje. A Santa Ceia. A Igreja Católica celebra, a Igreja Evangélica celebra a Santa Ceia, né? Que é um ato solene de estar à mesa, né? Algumas famílias fazem isso no Natal, se reúnem, famílias grandes, vêm de todo canto, né? E se reúnem, que é um dia sagrado. As pessoas podem estar onde estiverem, mas tem famílias que fazem questão de sentar-se à mesa para compartilhar. Uma coisa que você falou muito bem, compartilhar. Mas aí vem aquela frase que o Renato Russo escreveu lá em Pais e Filhos há mais de 30 anos, né? Você me diz que seus pais não lhe entendem, mas você não entende os seus pais. Como é que um pai hoje, na faixa aí dos 30 anos de idade, 40 anos de idade, porque essa geração Z, ela já nasceu conectada. Eles já nasceram
no advento da internet, Jesse. Isso. Quando eu fui entender o que era internet, era no final da década de 80. Entende? Mas essa galera já nasceu com WhatsApp, já nasceu com Instagram, já nasceu com uma velocidade full. Você lembra quando aquela... Marco Aurélio, tem aquele barulho da conexão da internet? Gente, aquilo ali é para matar um do juízo. Quando a gente fazia, né? Aquele negócio de escada. Isso. Né? Internet de escada. A gente ficava louco. Enquanto aquele negócio... Parecia que tinha um rato roendo o... Não era a roupa do rei de Roma, não. Era roendo o fio. Barulhinho chato. Era terrível aquilo ali. E a gente tinha que esperar. Isso. Mas hoje é muito rápido. As minhas pesquisas da escola, eu ia pra... Casa da Cultura? Não. Biblioteca. Ali perto da Assembleia Legislativa, em Maceió. Sim. Era na munheca. A gente ia com 5 amigos, tinha 10 páginas. Ó, bicho, tu copia 2, eu copio 2. Entendeu? E a gente passava limpo. Era a nossa pesquisa. Hoje você vai aqui, eu quero saber... Talvez até se eu quiser colocar o lá... Aí, AC, né? Se eu quiser saber o Leite da Vanessa, o Leite da Jessiane, eu digito aqui e vai aparecer aqui um pouco da vida dela. Ou eu entro no Instagram dela, se for aberto, e vou saber um pouco da vida da Jessiane ou da Vanessa. Exato. Full time, assim, né? Se eu pesquisar aqui, por exemplo, Inconfidência Mineira, lá no Google. Gente, eu tinha que pegar isso num livro. As civilizações astecas, maias, os incas, adorava isso. A história antiga do Egito. Você vai aqui hoje, eles têm tudo. E ao mesmo tempo parece que, apesar de ter tanta conexão, está faltando comunicação. É porque, André, um dos grandes desafios é o acesso sem o ensinamento de como ter acesso àquele recurso. No meu treinamento de comunicação... Olha aí a internet aí de escada. Isso era coisa do cão, rapaz. Isso era de Deus, não. Um dos grandes desafios, e eu treino muito hoje os meus líderes, que é justamente com essa mentalidade de DK, que é penso, logo existo. Hoje a gente às vezes dá um recurso, né, o acesso agora que a gente tem na geração das inteligências artificiais, ele é uma ferramenta muito importante, tem uma otimização de tempo de 40%, mas a falta de aprendizagem sobre como utilizar faz com que a gente não queira mais ser seres pensantes. E nós precisamos ser seres pensantes para gerar a transformação. E a comunicação, ela parte de alguns recursos importantes, como a escuta ativa, como questionamento, mas a gente tem uma dificuldade nesse mundo de celeridade, e essa é a importância do papel dos pais, ensinar os filhos a como utilizar recursos a favor para um desenvolvimento e não para se tornar refém de determinados recursos tecnológicos. Hoje a gente tem uma pesquisa, depois eu vou dar uma olhada qual foi a revista que saiu, mas foi uma pesquisa muito importante, André, que as pessoas estão usando Discover, né? O Discover, que também é uma rede de comunicação, o ChatGPT, para fazer perguntas, para tomar decisões sobre a vida. Então, eu vou lá no ChatGPT e digo assim, olha, terminei com meu namorado, estou uma baita frustração, o que eu devo fazer? E aí o chat vai lá e me traz. Então, até as relações interpessoais, elas estão tendo orientações, acolhimento substituído pelas IAs, porque muitas vezes tem uma deficiência nas relações, tem um desinteresse. O sentar à mesa, como a gente estava pontuando, ela também traz uma linguagem de amor. E eu tenho muito essa referência dentro do meu lar, né? Lá em casa é um hábito sentar em família para as refeições. Mas eu vejo muito o exemplo de minha mãe. Minha mãe não tem uma expressão de amor verbal. Ela não é de sentar com você e dizer, olha, minha filha, eu te amo. A linguagem de amor dela é atos de serviço. Então, para ela fazer aquela refeição caprichada, pensando ali na especificidade de cada filho, da necessidade, no gosto de cada um, essa é a forma dela expressar o quanto ela ama, o quanto ela está presente. Então, se eu também não sei fazer essa leitura,
leitura do amor, da relação com o outro, eu nunca vou compreender. E isso se estende, não é um problema que vai ficar somente naquela relação familiar. Hoje, dentro das empresas, hoje eu treino as pessoas para ter um desenvolvimento de comunicação muito mais assertivo, muito mais humanizado, muito mais empático. E a empatia não é o processo de somatização, porque essa juventude, ela está chegando com uma comunicação disfuncional, principalmente no campo da leitura das emoções. Porque, às vezes, os pais dentro de casa, por não saber ler as próprias emoções, eles também não ensinam para os seus filhos a nomeação de cada emoção. Hoje a gente sente muito, né? Eu e Vanessa, eu digo com isso precisão, que é uma demanda que chega no consultório e, às vezes, a gente escuta nas escolas, tudo é ansiedade, e, às vezes, é uma ansiedade como um mecanismo de defesa, mas aquele comportamento é muito mais uma empolgação, a uma resposta positiva. E às vezes a criança, imagina, vai ganhar um presente, Natal chegando, espera do Papai Noel, e aí a criança com aquela empolgação toda, e aí já é vista essa emoção de uma forma negativa. Aí, meu filho, para com isso, você é muito ansioso. E aí a criança sai reproduzindo, é porque eu tô com ansiedade. Aí eu tenho ansiedade, como se fosse somente um bicho de 7 cabeças. A dificuldade em ler as próprias emoções faz com que você não tenha assertividade de se posicionar em uma comunicação. Pais com os filhos, às vezes, chegam cansados do trabalho, às vezes chegam estressados porque teve um dia caótico no emprego e recusa brincar, interagir ou conversar com seu filho porque está cansado. De repente, o pai teve um dia altamente produtivo, feliz, está empolgado, mas ele não quer interagir porque ele está cansado. E essa criança vai ter que ler ali, esse adolescente ali no começo, ler o que é cansaço. É um estresse, é uma resposta negativa ou o cansaço também é positivo? E essa dificuldade de leitura das emoções faz com que essa criança reproduza um comportamento disfuncional nas suas relações interpessoais. E ele também tem a dificuldade em externalizar um comportamento assertivo vende as suas relações, não é isso? Uhum. Perfeito. Essa dificuldade, né, de ler as emoções e de ler o contexto, interpretar esse contexto e muitas vezes entendê-lo como algo patológico, né? Então, sentir, se a criança está feliz, ela está um pouquinho mais feliz, ela está eufórica, isso é um problema. Se a criança está triste demais, ela está deprimida, isso é um problema. Então, tudo passou a ser visto como um problema. Parece que tem que existir uma síndrome da normalidade, da pseudonormalidade para estar tudo bem, né? Porque eu não quero lidar com nada. Nada que saia ali da minha zona de conforto, eu quero lidar, ou eu tenho condições, recursos internos para lidar. Essa é uma grande questão dessa tomada de decisão via inteligência artificial, né? Porque nós temos algo maravilhoso que Deus nos deu, que nos diferencia de várias espécies, que é o nosso cérebro, né? Então, assim, temos esse recurso maravilhoso que é para pensar. O ChatGPT pode, ou qualquer outra ferramenta, pode nos dar dicas, ok, mas desde que você vai refletir sobre ela, minimamente, né? Que as crianças possam fazer pesquisas, otimizar o tempo delas, mas que elas possam refletir sobre aquilo que elas estão lendo. Então, saber usar essas ferramentas ao nosso favor. Elas não podem tomar parte da nossa vida. A gente vai vivê-las tomando decisões a partir delas? Não, isso é um ponto, né? E tomar cuidado para a gente não patologizar a normalidade, né? Porque essas relações, os conflitos intrafamiliares, internos, eles também são necessários. Uhum. Porque é a partir dali, né? Através dessa relação que nós estamos nos vendo e vendo a criança e podendo dialogar sobre determinados assuntos, aspectos. Ali a coisa está acontecendo. Uhum. Você falando aí, e veio à minha memória algumas coisas que nós tínhamos no passado, não muito distante, vamos colocar aí, 30 anos, né, ou mais, 35 anos, vamos lá. E você tinha, como a gente não tinha os streamings, né, de vídeo, nem os recursos que nós temos hoje, as novelas, né, elas batiam recordes e mais recordes de audiência. A novela, uma das mais assistidas, a mais assistida das novelas no Brasil, foi entre a década de 85 e 86, chamada Roque Santeiro, um verdadeiro sucesso.
né? Senhorzinho Malta, Viúva Porcina, entendeu? Que era Lima Duarte e Regina Duarte. Tinha Fábio Júnior, tinha uma galera, eu lembro, né? Uma trilha sonora aí riquíssima, inclusive de Roupa Nova, quando estourou com a música Dona. A música foi composta, a música era a música da Viúva Porcina, as pessoas não lembram, né? Tinha Sai Guarabira cantando a abertura da novela. Dizem que Roque Santeiro, um homem debaixo de um santo, não pôde escrever o seu canto e morreu. Eu lembro da letra até hoje, mas sei que ainda é vivente. Na lama de um rio corrente abençoa o povo seu. E no ABC do santeiro que diz o A, que diz o A. Lembra disso aí, né? A galera da minha idade vai lembrar. Vocês não vão lembrar. Vocês são de Sacha pra cá e eu sou de Xuxa pra lá. Então, né? Lembrando, você lembra? Eu faço de conta que lembro. Pois é. Mas aí, o que eu quero dizer com isso? Tinha um negócio chamado A Seguir Cenas dos Próximos Capítulos. Isso era o seguinte, Vanessa. A novela passava o capítulo, aí é o seguinte. Passava ia pro comercial e voltava com o A Seguir Cenas dos Próximos Capítulos. Uau. E essa A Seguir Cenas dos Próximos Capítulos só tinha uma fala de 10 segundos da primeira cena e depois passavam as cenas que iam se seguir no capítulo seguinte. E aí fechava, passava lá os créditos, os caracteres, você ficava perguntando: eita, amanhã vai acontecer, eita, amanhã senhorzinho Malta vai matar não sei quem, eita, vai, entendeu? E isso aí acabou, né? A gente já vê e vemos todos os dias uma decadência das novelas, faltou criatividade, a gente não tem mais aquelas novelas de fazenda, né? De criação de gado, né? De grandes empresários, coisa boa. Avenida Brasil, que inclusive parece que está rodando agora de novo, não sei, não acompanho essa rede, mas assim, muita coisa aconteceu. E as pessoas hoje não querem. Vocês vão maratonar uma série na Netflix e tem gente que diz assim: vou assistir um negócio que tem 10 temporadas nada, rapaz. Eu quero assistir uma que tem 3. Né? Agora já é mini temporada. Mini temporada, porque se for muito grande, você não assiste. Aliás, vou recomendar aí, você que tem filho, vá assistir o filme do dinossauro, está passando no Arapiraca, no Partage Arapiraca Shopping aqui, né, no Cine System. É a franquia do Parque dos Dinossauros, tá? Então tá lá, muito bacana. Eu fui assistir com a minha família, foi muito bacana, é muito bom, um filme muito bom. Veja lá a classificação indicativa do filme, leve seus filhos e coma aquela pipoca e aquela Coca-Cola que só tem lá mesmo. Ninguém faz aquele trem. Mas eu queria saber de vocês qual é a solução. O que é que a gente faz? O que é que a gente pode fazer para ter uma comunicação assertiva numa geração que quer tudo para ontem, que quer tudo agora, né? O nome fast food nunca foi tão propício, né? É bastante interessante sua colocação. O primeiro passo, a grande dificuldade hoje em qualquer comunicação é ouvir. Muitas das vezes a gente não ter paciência para assistir o próximo capítulo, ou aguardar o comercial, ou a série é muito longa. Ele está refletindo também nas nossas relações, porque eu não tenho paciência para ouvir o outro terminar de falar. Quantas vezes nós já nos pegamos interrompendo a fala de alguém, ou alguém falando e você nos seus pensamentos internos, né? Isso. Porque você não tem paciência de ouvir com cuidado, com gentileza o outro. Esse está sendo o grande desafio, né? Pelas mudanças que estão ocorrendo na sociedade, todas as nossas mudanças que estão ocorrendo também no nosso cérebrozinho, porque ele está sendo influenciado por todas essas mudanças tecnológicas, claro. E o nosso grande exercício hoje vai ser ouvir até o final o que o seu filho está falando. O filho ouvir até o final o que a mãe ou o pai ou o responsável está comunicando. Ouvir nas entrelinhas também, né? A expressão facial se está condizente, porque ela nos entrega muito, né? A postura dos pais, a postura do seu filho. Vou juntar um pouquinho isso com... trazer um pouquinho a associação do filme Adolescência. Não sei se vocês assistiram. Sim. Vamos nos reportar ali que a gente tinha uma geração passada que se o filho estava no quarto, era algo positivo.
né? O meu filho está no quarto, está longe de qualquer perigo. Tá seguro. Tá seguro. Mas ele está seguro até que ponto ele está seguro, de fato, né? Então, o quanto aquela família deixou de ouvir aquele adolescente. Ele não falou explicitamente que ele estava passando por sofrimento, mas ele deixou muitos sinais de que ele estava em sofrimento. Então, essa dificuldade de olharmos para o outro, de ouvir o outro, muitas coisas estão escorrendo. A escola, por sua vez, deixou de ouvir essa criança também, que ela estava em adoecimento dos professores, porque a gente hoje tem muita dificuldade em ouvir, em prestar atenção no outro, nas pistas que o outro dá, além da fala. E assim, a gente tem um agravante da geração de hoje. Porque o que é que acontece? Antigamente, os adolescentes também eles se isolavam. Os adolescentes também vivenciavam as suas crises existenciais. Mas até a própria imaturidade dele em compreender a complexidade do problema vivido era partilhado com uma pessoa na mesma proporção, né? Na mesma faixa etária, com a mesma mentalidade, às vezes com um acesso e interesse em ouvir e acolher. Hoje a gente tem um adolescente que ele se isola e aí ele não tá sozinho. Ele tá naquele ambiente vulnerável, em sofrimento, mas com acesso a outras mentes. Mentes que elas se aproveitam das vulnerabilidades, da fragilidade. Então, muitas vezes, exemplo, hoje eu tenho Roblox, porque eu tenho um filho de 8 anos. E meu filho joga Roblox. Então, eu tenho acesso à conta Roblox e eu sempre jogo com ele. Então, eu entro no mesmo servidor que ele e aí a gente vai jogar, se divertir. Eu jogo junto com os amiguinhos dele. Mas tem um chat. E dentro desse chat ainda tem áudio, tá? E aí tem pessoas que entram ali, eu tenho uma bonequinha, um avatar. E aí chega lá uma pessoa e manda uma mensagem: olá, moça linda. Oi. A gente entrou no servidor para jogar, de repente estão conversando sobre outros assuntos, outros conteúdos, puxando assuntos. Olha, vai lhe dando frutas. Que exemplo, o Glow Garden é um jogo muito legal, que a gente monta um belo jardim. Então você pode dar um pet, você pode dar frutas, só que depois vem uma cobrança frente a isso. Tô lhe dando isso, você vai me dar o quê? Mande seu contato pra gente conversar e vai tirando ali a criança, o adolescente daquele ambiente para um outro. Às vezes eu acompanho, tem crianças falando sobre o que vivenciou pelo chat, o que vivenciou na sala. Olha, fulano veio falar comigo, e a outra responde: eu não acredito que ele teve a coragem de falar com você, depois de tudo que ele aprontou. E eles estão contando os assuntos do dia a dia no chat do Roblox. E os pais não estão vendo, não estão acompanhando. E aí, se eu quiser entrar para me envolver nessa conversa, eu posso. Porque o chat é para todo mundo daquele servidor. Então, em média, 10, 12 pessoas em um servidor ao mesmo tempo. E o meu filho vai estar tendo acesso a conteúdo que não é proporcional à idade dele. Então, eu tenho que fazer o quê? Enquanto pai, tenho que demonstrar interesse. Eu não só vou privar o meu filho de um momento que também é legal, é prazeroso e pode ser saudável, dependendo de quem tem acesso àquele recurso. Então, eu tenho que demonstrar interesse, conhecer o que o meu filho gosta e poder explicar: olha, filho, isso aqui, o Roblox está até inteligente hoje. Quando você manda palavrões ou palavras inapropriadas, ele manda tudo que você escreve, ele converte em hashtag, para outras pessoas não terem acesso. Mas outros tipos de conteúdo que ele não identifica como um prejuízo, ele não priva. Então, as crianças vão ter acesso. Então, às vezes, são crianças vulneráveis que estão lendo outras pessoas passando por sofrimentos, que podem se identificar e dali serem direcionados para outra rede. Então, hoje, estar sozinho dentro de um quarto com um celular não é nunca estar sozinho. É você estar tendo acesso a pessoas que têm uma outra mentalidade e pode te direcionar e pegar o teu sofrimento, em vez de acolher e ter maturidade, te levar para um caminho de perda de você mesmo. E eu tô falando com um adolescente que está no maior momento de bombardeio hormonal, de fragilidade e de incompreensão. Então, a escuta, demonstrar os interesses, ele é essencial.
Principalmente, a gente se atentar às falas que pais muitas vezes têm que bloqueiam o desenvolvimento da criança, do adolescente e a expressão de emoções. Às vezes o adolescente não fala, porque quando ele diz assim, tô mangando de mim na escola, isso é besteira, minha filha. Na minha época eu falava 2 coisas e pronto. Porque hoje tudo é um caos. E aí o adolescente, ele se bloqueia. Por que eu vou falar se eu já estou sendo reprimido, se eu estou sendo incompreendido no ambiente que deveria me proporcionar segurança? Então, a escuta e a disposição para compreender, para ouvir até o final, para demonstrar interesse e entender que não tem como levar hoje o nosso adolescente para a nossa época. Por mais que ele entenda, ele não vivenciou. Então, ele não tem a aprendizagem da época passada. Se fosse na minha época, ia ser pior, né, Vanessa? Mas como? Ele não vai alcançar, ele não vai atingir a aprendizagem daquela época. Essa época também é nossa. A gente está em constante aprendizagem e evolução. Então, a gente vai entender que, naquele momento da nossa infância, aquelas aprendizagens se aplicavam e fazia sentido. Hoje, é uma nova geração, um novo diálogo. E eu preciso ter flexibilidade para saber dialogar entre como eu fui ensinado e as mudanças do tempo atual. Uma coisa importante também é saber o seguinte, que os pais não podem abrir mão, né? Eu como pai de um casal de filhos, eles agora, uma já é adulto, a outra vai entrar na fase adulta lá em setembro, nós sempre supervisionamos as contas deles. A gente sempre olhou o que eles estão olhando. E graças a Deus deu certo. O que você não pode fazer é terceirizar isso, ou deixar isso para lá, porque ao contrário de muitos canalhas que existem nesse país, pedofilia não é doença, não. Pedofilia é crime. É crime, na minha opinião. Entendeu? Castração química é pouco. Eu só queria que tivesse um cara que tivesse coragem e vergonha para subir naquele congresso, levantar essa bandeira e dizer assim, vamos castrar quimicamente. Nunca mais você vai tocar em ninguém, seu vagabundo. Nunca mais. Mas tem gente de algumas coisas aí, alguma corrente, não, porque é doença. Ele é doentinho. Então interne ele. Gente doente não pode ficar perto de gente boa, não. Não pode. Entendeu? Eu não vou relativizar isso, não. Não pense você, sabe, que minha filha tá virando uma mulher. Mas eu não ia responder por mim, Jessirane, se um vagabundo desse colocasse a mão na minha filha. Eu não quero nem pensar. Eu sempre disse isso pra minha esposa. Eu não quero nem pensar no negócio desse. Não quero nem pensar, porque ele acabou com a minha vida. Pode ter certeza, ia acabar com a sua também. Ia acabar com a sua também. Isso é o que eu sempre pensei na vida. Então, um pai e uma mãe, eles defendem a sua família dessa forma. Que forma? Protegendo. Você tem que assistir o que seu filho assiste. Você tem que ver o que o seu filho vê. Meu filho teve uma vez assim, minha esposa chegou e disse, André, é preciso falar sobre sexo com o Ian. E eu fiquei pensando, bicho, e agora, bicho? Como eu vou dizer isso pra esse menino, cara? O que é que eu vou falar pra ele? E pedi a Deus me mostra um vídeo. Comecei a pesquisar no YouTube um vídeo didático, que não fosse uma coisa explícita, que fosse uma coisa didática mesmo, educacional. Eu devia ter guardado o link até para passar para os pais, né? Como funciona a reprodução, como funcionam as coisas e tudo. E eu achei. Pronto, quando eu achei, digo, pronto, vou assistir com ele hoje. Ele chegou da escola e disse, pai, vem aqui. Olha, você falou com a mãe, não foi? Vem, vamos assistir nós dois aqui. A gente deitou na cama, peguei o tablet, assistiu. Você entendeu? Entendi, pai. Pronto, é isso daí. Entendeu? Não fiz o que muitos pais fizeram no meu tempo de criança. Pegavam o menino, levavam o menino para um negócio ruim. Para ensinar o menino a ser homem. Você não ensina ninguém a ser homem assim. Hein, Jéssica?
Exatamente, André. São diferentes até pela questão de maturidade. Dentro desse campo, em vez da gente, a criança tem a necessidade de aprender, o adolescente tem a necessidade de aprender. Mas antes da gente já chegar com o conteúdo pronto, é importante essa responsabilidade de pesquisar a forma mais assertiva, bem como de questionar para a gente entender qual o nível de maturidade do nosso adolescente. Porque às vezes, eu lembro muito bem que pessoas com um nível de escolaridade muito menor, elas tinham... eu encontrei isso ali na minha família, né, na infância. Quando uma criança falava algo, ela já via pela perspectiva dela, pelo olhar dela. Então, eu lembro que a minha sobrinha, ela disse assim: tia, qual é a diferença? Ela tinha o quê? Uns 7 anos. Ela a gente passava, hora tinha hotel, hora tinha motel. E ela disse: tia, qual é a diferença de hotel para motel? Né? E aí todo mundo parou assim no carro. Tipo, e agora? O que é que responde para ela? Disse: olha, a diferença é o seguinte: sabe, o hotel é para ir a família inteira. Vai toda a família pro hotel. Ela, eu fiz, lembra que tem dia dos namorados? Que é quando a tia recebe uma rosa e tal? Lembro, tia. Pronto. As pessoas que são grandes, né? Que já namoram, que já são casadas, aí esse é o ambiente que eles podem ir. Ela, tá, então só pode casal aí? Só pode casal, filha. Ela, entendi, essa é a diferença. Essa é a diferença. Lá naquela época, algumas pessoas, a pergunta que a menina tá fazendo, que menina enxerida, era muito o que se ouvia antigamente. E a criança, ela não tinha essa maldade, ela não tinha essa leitura, ela não tinha essa mentalidade sobre segundas intenções. Ela tinha apenas uma curiosidade. Mas a falta de repertório do adulto de explicar de forma didática fazia com que aquilo parecesse sempre algo negativo. E não era. Então, hoje, às vezes, meu filho vai perguntar uma coisa: mãe, como é que é isso? E aí eu disse: filho, mas como é que você acha que é? Quando você levou essa curiosidade, você viu de que forma? Me contaram isso daqui. Tá, entendi. É tá isso aqui que ele sabe. Exemplo, um paciente infantil que eu tive de avaliação neuro, que ele chegava, toda vez que eu aplicava um teste com ele, ele dizia assim: eu não vou fazer esse teste não. Por quê? Porque eu sou corno. Não sei se é corno, 8 anos o menino, eu sou corno. Eu disse: mas o que é corno pra você? Tia, é quando eu tento fazer as atividades e eu não consigo, aí meus amigos dizem que eu sou corno. Então, toda vez que eu erro, eu sou corno. Eu disse: quer dizer que ele fez, burro, tia. Aí pra ele não me chamar de burro, ele me chama de corno. Entende a leitura da criança? Não tinha nada a ver uma coisa com a outra, mas na cabecinha dele, ser corno era ser burro, era não conseguir fazer uma atividade. Então, quando a gente diz assim: olha o que o menino está ouvindo, olha o que o menino ouve em casa, como ele vê, não necessariamente o que ele está reproduzindo verbal é o que ele compreende. E a gente precisa saber o que a minha criança entende para poder conduzir de forma madura uma nova aprendizagem para ela. É verdade. A Damiana diz assim: essa geração Z está demais. Eu, como mãe de adolescente, é difícil. Né? Deve ser muito difícil mesmo. Vanessa, você vai estar por aqui amanhã também? Não. Quinta-feira, não, né? Vanessa veio como ela deu um especial absurdo. Ela só veio de Maceió pra entrevista. Rapaz, e vai voltar. Rapaz, eu vou fazer ela ficar aqui hoje de novo, pra gente fazer a parte 2 amanhã. Fiz o bate e volta hoje. A diferença entre motéis e motéis nos Estados Unidos e motéis no Brasil. Motéis, vocês já viram nos filmes americanos, que o motel é de beira de estrada, é um lugar para você pernoitar. É um local para você descansar de forma rápida. É um hotel de beira de estrada. Motel no Brasil é um lugar voltado aí à vida amorosa, seja de casais ou não casais, né? Mas um motel no Brasil é muito diferente. Então, foi uma boa explicação. Foi ótimo. Né? Foi uma boa explicação. Foi super criativa. Foi sim. E ser pai é exatamente isso, né? Exige essa criatividade, né? Essa flexibilidade de pensar também um pouquinho, né? Ela pensou ali muito voltada, direcionada à fase que a criança estava. Isso é muito importante, né? Quando você está se comunicando, quando nós nos comunicamos, a gente vai pensar a nossa comunicação muito voltada para o nosso interlocutor. Então, quem é esse interlocutor? E a criança, o adolescente, é a mesma coisa. Você precisa pensar, entrar no universo deles também. O que a psicologia nos proporciona muito é isso. Nós temos que adentrar em cada universo. Né? Seja lá a criancinha da primeira infância, né? Precisamos
entender os interesses. Isso é uma boa dica para os pais. Qual é o interesse da sua criança? Como a Jessie utiliza de estratégia. Ela não simplesmente proíbe o filho dela de jogar Roblox, né? Alguns pais, eles vão pela linha de proibição. Ela não, ela falou, não, eu vou brincar junto, vou jogar com o meu filho. E isso exige tempo, energia, maturidade dela, investimento, né? Então, cada um de nós precisamos adentrar no universo da criança, do adolescente, para falar a linguagem deles, para entender os interesses. É verdade. Daquela criança, daquele adolescente. É verdade. Meninas, já está na hora de dar tchau. Incrível, não é isso? Muito rápido. Né? Que é bom, dura pouco, né? Mas você pode seguir aí nas redes sociais, no Instagram, @Spaco, porque espaço não tem no Instagram, que não deixa eu ter o cedilha, pelo menos ainda. Libera aí, Elon Musk, libera aí esse negócio. É Elon Musk, né, que é o dono do Instagram? Não. Quem é o dono do Instagram? É outro, não é? Eu também não sei não de quem é. Eu esqueci. Eu sei do Facebook, é o Mark Zuckerberg, né? É o Zuckerberg mesmo, é o Zuckerberg. Do Insta também. É dono de tudo esse cara. É da Meta. Isso mesmo, da Meta, isso Da mesmo. Meta. Libera o cedilha, tá aí, @Spaco Neuropsi _A, tá bom? Não é isso? Exatamente. @Spaco Neuropsi _A. Você vai lá, segue, tá certo? Como eu tô seguindo. E você vai ter muitas dicas daí da Vanessa e também da Jessirane Amorim. Ou você fala pelo WhatsApp, que é o 99643 1969. 99643-1969. Se você é pai, mãe, Tá ali. tá tendo essa dificuldade, tá ali. É 99643-1969. Se você é pai ou mãe, ou pai e mãe também, né? Porque tem a PAN, né? Não tem a PAN, que é aquela que é pai e mãe. Então, tá tendo essa dificuldade com seus filhos de comunicação, procure ajuda, né? Não vá pela inteligência artificial, não. Essa inteligência artificial para algumas coisas ela é muito burra, viu? Não vai perguntar também se terminou o namoro com o cara, se vai terminar, se vai. Não faça isso não. Não faça isso com você não, né? Procure a inteligência normal mesmo das pessoas, procure ajuda psicológica, tá? Ajuda psicológica só não procura quem é doido. Gostou? É o contrário? Você é doido, você tá indo pro psicólogo, você tá doido, é? Não, eu tô bom. Os doidos aqui não vão. Que fica remoendo lá, morrendo sozinho e não pede ajuda, né? Então, né? Jessirane, obrigado por ter vindo. Vanessa, muito obrigado pela consideração, por ter vindo aqui. Foi excelente. Se ficasse aqui hoje, a gente fazia a parte 2 amanhã. Pense direitinho. Ainda tem tempo. A gente fazia a parte 2, a revanche aqui de comunicação entre pais e filhos. Obrigado, meninas. Muito obrigada, André. Obrigada a todos os ouvintes e telespectadores. Muito obrigada. Um prazer sempre estar aqui. Bacana. Muito bom, né não? Amanhã a gente volta às 13 horas, se Deus permitir. Tchau. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio NN.